Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Perturbações espirituais. 5. Enfrentamentos iluminativos. Desnecessário esclarecer que o senhor Eduardo, ao despertar, guardava parte expressiva das lembranças das ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação. Demorou-se no leito em reflexão, demonstrando ira e revolta com sentimentos tormentosos, por sentir-se à borda do abismo que ele próprio abrira através da conduta insana. Incapaz de recorrer à oração, a fim de sintonizar com o bem sempre presente, preferiu voltar-se contra a jovem que vitimara, passando a receber a sórdida inspiração da entidade infeliz que o explorava moralmente. Ele sabia que não havia sido vítima de um pesadelo, mas de uma convivência com os mentores da instituição que lhe não desconheciam a conduta vulgar e se lhe haviam acercado em desdobramento parcial pelo sono para a confirmação do processo reencarnatório do filho que não gostaria de ter. Infelizmente, porém, não havia alternativa naquele momento, porquanto a gestação instalada a cada instante se tornaria evidente e culminaria no parto, seguido de imediato pelo escândalo quase inevitável, caso fosse conhecida sua paternidade. Deixou que a cólera o acometesse e, mal-humorado, levantou-se para a higiene e o enfrentamento do dia de trabalho, que lhe pareceu terrivelmente angustiante. Por sua vez, a jovem despertou vitimada pela tristeza, com poucas recordações do que houvera acontecido durante a madrugada. Lembrava-se apenas de que fora repudiada e ameaçada, o que lhe constrangia a alma. Tentou orar, não conseguindo, porém, a concentração necessária para o sublime cometimento. O espírito em processo de renascimento recebia sucessivas ondas de ira e ressentimento do genitor e apresentava dificuldades respiratórias, inquietação e algum desespero. Em razão daquelas ocorrências estarem sob a inspiração de entidades perversas, pertencentes à organização Anticristo, com facilidade um dos seus membros acercou-se da jovem aturdida e pôs-se a inspirar-lhe mágoa, anseios de vingança, caso o amante viesse a negar responsabilidade direta pela sua gestação. Um característico mal-estar passou a dominá-la e, vivenciando um dia de grandes dificuldades, aguardou a noite quando deveria voltar ao centro espírita, como era o hábito, desde que se iniciara nos estudos e participava das atividades doutrinárias. Sob a pressão mental do inimigo desencarnado e o desespero do filhinho em processo reencarnatório, experimentou ansiedade e revolta, perturbando-se profundamente. À noite, como de costume, houve a reunião doutrinária presidida pelo senhor Eduardo, que abordou o tema evangélico, no qual esclarecia o ensinamento de Jesus a respeito do serviço a dois senhores, a Deus e a Mamon. Visivelmente desconectado com a fonte de inspiração, as suas palavras perderam o brilho, concluindo-as logo que achou prudente, tal a desarmonia interior que o dominava. Houve o atendimento habitual e logo depois chamou a jovem a uma sala especial, onde não poucas vezes mantivera os sórdidos encontros amorosos e procurou informar-se do seu estado orgânico. Aflita, a jovem desatou a chorar na expectativa de receber alguma carícia em forma de consolação, o que não ocorreu, porque o companheiro estava igualmente telementalizado por adversário soez que lhe comandara a mente durante todo o dia. Logo depois, ela explicou a situação em que se encontrava ante o teste positivo de gestação,
cujo resultado já lhe informara anteriormente. Após um silêncio pesado, o insensato suarento e com a voz dura propôs: essa criança não poderá nascer. Está sugerindo-me o aborto? Indagou Iracema surpresa. Sim, certamente. Não se trata realmente de um aborto, porque o ser informação ainda não tem expressão nem significado. É um princípio de vida em construção. Eu não posso assumir a responsabilidade, destruindo meu lar, desmoralizando-me em nossa sociedade, para logo sucumbir ao peso do ridículo e das perversidades existentes nas criaturas humanas. Por considerarmos a gravidade do diálogo, fizemo-nos presentes, acompanhados também pelo irmão Elvídio. O aborto, porém, como ambos sabemos, é crime hediondo, ripostou a jovem em estado de cólera. Seja o que for, não há outra solução. Ela levantou-se, estava transfigurada e possessa. Olhou-o com fúria e alterou a voz respondendo: você traiu-me a inocência, roubou-me a pureza de menina mulher, seduziu-me com mentiras e alegações ditas espirituais, infames. Ante as consequências do seu ato indigno, deseja destruir-me, empurrando-me para o abortamento, a fim de que a sua dignidade, qual dignidade, seja preservada? Agora você tem família e um nome para zelar perante os membros desta instituição? Por que não pensou antes? Eu tenho metade da sua idade e, inditosa, qual cordeiro confiante, entreguei-me ao lobo voraz que me quer consumir completamente. Fique, pois, sabendo que nunca abortarei, e se for constrangida, maltratada por você, suicido-me, não sem deixar uma carta explicativa sobre as razões do meu ato. Você não escapará do meu ódio, covarde. Estava pálida e trêmula, totalmente incorporada pelo desafiador adversário do bem. Antes que ele pudesse sair do assombro, ela prosseguiu agora com a voz rouquenha, indicando a possessão de que se vitimava. Onde está o seu Jesus, o manso Cordeiro de Deus? E estrugiu ruidosa gargalhada. Completamente aturdido, ele segurou-a pelos pulsos, igualmente dementado pelo medo e pelo estupor, dando-lhe uma bofetada na face e gritando: desperte! A seguir, reconhecendo que estava diante de um quadro que era um surto obsessivo, empertigou-se e determinou enquanto assegurava: em nome de Jesus Cristo, saia dela, espírito das trevas. Se eu sou espírito das trevas, revidou a obsessa, que luz possui você, criminoso odiento e covarde, usando o nome do Cordeiro para expulsar-me? Com qual autoridade o faz? Eu o levarei à morte, assim como ao filho que você renega. E começou a gritar. Armava-se o cenário para o escândalo de outra natureza. O benfeitor direcionou o olhar ao nosso irmão Germano, que se acercou da jovem alucinada e com habilidade pôs-se a aplicar-lhe a bioenergia, enquanto mentalmente interrompia o fluxo das energias infelizes do obsessor, enfraquecendo-o, a ponto de ela silenciar e, ato contínuo, ser tomada por um vágado, sendo por ele sustentada. Concomitantemente, o mentor aplicou-lhe idênticas energias, expulsando o algoz desencarnado, de modo que o silêncio invadiu o recinto. Do lado de fora, algumas pessoas escutaram a altercação e aproximaram-se do recinto que, felizmente, estava trancado por dentro, e ante o silêncio que se fez, afastaram-se intrigadas. Naquele grave momento, o benfeitor envolveu o irmão responsável. O benfeitor envolveu o irmão irresponsável e pôs-se a aplicar-lhe calma e confiança irrestrita em Deus.
Não se resolvem questões difíceis aumentando-lhes a gravidade, mas diluindo-as. Ainda confuso, porém, sob a indução generosa do médico dos infelizes, agora em sintonia equilibrada, considerou: perdoe-me, querida. Jamais me ocorreu que isso viesse a acontecer comigo. Não posso negar que a sua presença em nossa casa, desde a primeira vez, exerceu-me estranho fascínio afetivo. Não justifico o meu ato insano, mas desejo esclarecer melhor a razão desse momento infeliz que acabamos de vivenciar. Necessito de tempo para ver qual a melhor solução para o nosso comportamento futuro. Deveremos evitar qualquer tipo de escândalo que levaria a nossa casa ao tribunal do ridículo, ao descrédito, sendo um santuário digno e elevado que eu venho maculando com a minha conduta sórdida. Pensarei em uma maneira de afastar-me da diretoria por falta de conduta moral e espiritual para o cargo. Fez uma pausa angustiante e logo prosseguiu. O meu casamento já descambou para a área dos atritos há algum tempo, mesmo antes de você aparecer no meu caminho. Esposa e filhos conhecem minha conduta inditosa e ela, não poucas vezes, tem me reprochado no que termina em altercação qual ocorreu conosco. Já me havia proposto o divórcio, mas, presunçoso e cômodo, preferi a situação do relacionamento falso e sem compensação afetiva. Agora, quando as circunstâncias exigem definição, pedirei ao Senhor que me conduza com elevação nos próximos passos a dar. E sinceramente emocionado, segurando-lhe as mãos com ternura, suplicou: dê-me tempo, embora a urgência da problemática. Aguarde os futuros acontecimentos. Havia lágrimas nos olhos, na condição de linfa pura para lavar as imperfeições. Tardiamente, é certo, mas há tempo ainda de impedir novos transtornos que prejudicariam a respeitabilidade da sociedade de amor e de iluminação. Beneficiados pelas energias superiores que então envolviam toda a sala, os dois despediram-se sob a promessa de um novo cuidado, de um novo e cuidadoso encontro para a definição dos rumos em direção do futuro. Ao amanhecer do novo dia, às primeiras horas, estava programada uma reunião mediúnica para atender aos espíritos obsessores que estavam encarregados de se utilizarem daqueles irmãos invigilantes para desmoralizarem o bom nome do trabalho espírita. Suave claridade permaneceu no recinto e, ao chegarmos à sala das reuniões públicas, fascículos de luz bailavam no ar, enquanto podíamos ver uma especial luminosidade que se exteriorizava do edifício na direção da espiritualidade. Algo surpreso, ia indagar ao amigo Elvídio, quando gentil, ele acercou-se-me e esclareceu-me. Amigo Miranda, o centro espírita é santuário de bênçãos, onde os aflitos recebem o pão da paz e da coragem mediante a oração que dirigem aos céus. Todos os esforços empreendidos, como sabemos, estão assinalados pelo amor, que é a chancela de Jesus Cristo em nossa doutrina, produzindo sucessivas ondas luminosas que ascendem na direção do infinito para encontrar em sincronização com as esferas abençoadas que velam pelos labores espirituais realizados na Terra. Esse facho de luz também nos defende das agressões mais sórdidas dos espíritos trevosos, que têm dificuldade de vencer a barreira luminosa sobrecarregada de fótons e sinalizam a existência do bem em ação para os trabalhadores da seara do Senhor já desencarnados, para buscarem pouso e abrigo durante as suas incursões pelo planeta. Jesus asseverou que Ele é a luz do mundo.
e que todos aqueles que o amam jamais andarão em trevas. Ao buscá-lo com frequência e banhar-nos pela sua luminescência, terminamos por transformar-nos também em focos diamantinos, embora a nossa pequenez. As orações, em conjunto em qualquer lugar, transformam-se em claridades soberanas. Estava deslumbrado. É claro que eu imaginava ser assim, mas ter a oportunidade de constatar a beleza do intercâmbio de vibrações entre a humana pequenez e a grandeza do amor constituiu-me alegria inefável. Naquele momento, nosso irmão Virgílio veio comunicar-me que o benfeitor já se encontrava no recinto em que se daria a reunião mediúnica e necessitava de todos nós a partir daquele momento. Retornando à sala mediúnica, lá estavam os demais membros da nossa equipe, nosso nobre irmão Elvídio e vários membros reencarnados da Sociedade Espírita que nos hospedava. À mesa, sob a presidência do nosso mentor, encontravam-se 2 médiuns, suavemente nimbados de peculiar claridade, em razão de se encontrarem em prece, perfeitamente sintonizados com os labores que seriam realizados. Observando a minha agradável surpresa, o diretor Elvídio gentilmente explicou-nos o que estava projetado, aclarando nossas silenciosas interrogações em torno dos 2 médiuns. Tratavam-se de servidores treinados para o mistério da desobsessão, portadores de excelente folha de serviços ao bem. O mais jovem, Rafael, estava com aproximadamente 40 anos, enquanto a senhora Márcia ultrapassava os 60 janeiros. Rafael era solteiro e desde cedo fora atraída ao espiritismo, ao qual se vinculava desde antes do berço. Era espírita por segunda vez, porquanto na existência imediatamente anterior vivera no Rio de Janeiro, onde participara de atividades doutrinárias em veneranda instituição vinculada à doutrina, por volta do início do século XX. Em face dos comportamentos infelizes em outras existências, experimentava tormentosas perturbações na área sexual, havendo sofrido o resultado dos excessos, tornando-se vítimas de espíritos infelizes que enxameiam em toda parte e o exploravam impiedosamente. Desencarnou com alguns títulos de enobrecimento, mas também muito comprometido com a sensualidade que lhe causara prejuízos orgânicos, emocionais e espirituais. Ao despertar no mais além, dando-se conta dos desmandos que se causara, dedicou-se à reabilitação em nossa colônia e conseguiu, graças aos esforços pessoais e à interferência da então genitora, volver ao proscênio terrestre, a fim de disciplinar-se e triunfar sobre as paixões mais primitivas. Com esforço hercúleo, atravessou a quadra juvenil, sustentado nas lições hauridas no grupo de moços, ao qual se afeiçoou, aprendendo a canalizar as energias saudáveis do sexo em atividades iluminativas. Agora, quando se encontrava em pleno e consciente amadurecimento, tem resistido às incursões dos antigos inimigos, que se utilizam de pessoas insensatas para atirá-las nos seus braços em tentativas até então inúteis de perturbar-lhe o esforço libertador. Incompreendido por alguns amigos que mourejam na instituição, percebe-lhes a suspeita quanto à sua masculinidade, porque num contexto de corrupção à saúde moral é tida como desequilíbrio de qualquer natureza. Mantendo-se superior às maledicências e afável com todos, tem atraído grande número de simpatizantes de ambas as faixas da vida e tornou-se excelente canal mediúnico para o mistério socorrista
aos irmãos mais desditosos, esses que se negam a reconhecer a grandeza de Jesus. Observei o caro Rafael, que se encontrava quase em desdobramento parcial, nimbado por suave luz que lhe saía do plexo solar, confundindo-se com as emanações dos chakras coronário e cerebral, demonstrando a profunda concentração em que se encontrava. Venerável espírito feminino envolvia-o com ternura e depreendi tratar-se da genitora do passado. Após o breve silêncio, o benfeitor prosseguiu. Nossa irmã, a querida Márcia, é viúva, que atravessou o calvário do matrimônio de prova com elevação durante mais de 30 anos. O esposo, temperamental e ciumento, crucificava-a desde os primeiros dias do casamento. Não havendo sido mãe biológica, ele a culpava pela infertilidade, atormentando-a sem cessar. Foi nesse período de padecimentos que, conduzida por uma vizinha generosa, adentrou-se pela primeira vez neste santuário em busca de paz. Carinhosamente atendida, passou a iluminar-se com as leituras e reflexões, as palestras e a convivência com a doutrina espírita, adquirindo resistência e entendimento em torno das soberanas leis da vida, suportando o peso da cruz com estoicismo até o momento final em que o marido, insensato e teleguiado por espíritos perversos, desceu ao túmulo, onde ainda se encontra em lamentável estado de perturbação. Mais de uma vez, veio trazido ao esclarecimento por seu intermédio, apresentando alguma melhora na atualidade, com vistas à futura reencarnação redentora. Abnegada e discreta, auxilia no atendimento aos irmãos desafortunados em dolorosa situação socioeconômica, distribui com outras damas cestas básicas e consolo, aplica-lhes passe, doa-lhes palavras de luz e de ternura, com gestos de afabilidade e de doçura. Excelente médium sonâmbula, tem nos auxiliado ao atendimento aos irmãos mais violentos, sob excelente controle que sabe impor aos comunicantes. Novamente silenciou, logo adindo. Mediunidade com Jesus é calvário de redenção. Ninguém atinge as cumeadas do mediunato sem as condecorações dos sofrimentos bem suportados. Imaginam os irrefletidos e inconscientes que a mediunidade é uma concessão para o destaque na sociedade, para o brilho nas reuniões de futilidade, para revelações inconsequentes ou para remendar corpos ultrajados que voltam a degenerar. Que ledo engano! A mediunidade é ponte entre as diferentes vibrações que envolvem o planeta e que se pode transformar em luz sublimada quando totalmente dedicada ao bem sem limite. Médium sem sacrifício, por mais brilhante que se apresente, é como orquídea de lindo aspecto, mas que somente adorna, sendo quase inútil. Indispensável que a sua faculdade esteja a serviço dos objetivos elevados da caridade e do amor, da iluminação de consciências e de consolo aos corações sob a égide de Jesus. Por essa razão, a defecção de portadores de belas expressões mediúnicas, assodados pelos inimigos do bem, seus adversários pessoais e do Cristo, transformam-se em astros e atores dos espetáculos terrestres com lamentáveis consequências para eles mesmos. Nesse momento, trazida por amigos trabalhadores da casa, adentraram-se a jovem Iracema, ainda adormecida, mas com serenidade, o mesmo acontecendo com o irmão Eduardo. Após serem despertados,
reconheceram-se e sorriram com espontaneidade. Havia sim um vínculo espiritual entre os dois. Olhei o irmão Elvídio, que, percebendo a minha muda interrogação, veio em meu socorro esclarecendo. Não existem acasos. Muitos encontros na Terra são reencontros, programados antes do berço, a fim de que sejam regularizados dramas e problemas que ficaram sem solução no seu tempo. Ocorre que os impulsos primitivos substituem as resistências morais e mais complicam o quadro. Nossa irmã Iracema foi responsável pelo insucesso conjugal do atual companheiro que naufragou lamentavelmente nas águas turvas das paixões quase asselvajadas. A sua atual esposa é-lhe devotada companheira por segunda vez, novamente vítima da leviandade de ambos. Espírito nobre, tem resistido, encontrando-se disposta à separação, desde que reconhece a existência de outra parceira dominando o campo emocional do marido. Na atual jornada, Iracema deveria ser recebida como filha pelo coração de Eduardo, sublimando o sentimento apaixonado de antes. Com a mente aturdida pelos conflitos mantidos durante a juventude, não soube ele separar o amor verdadeiro do desejo e logo se envolveu emocionalmente, quando da visita em que a jovem, como paciente, veio ao núcleo em busca de socorro. A precipitação e a vulgaridade respondem pelas consequências que conhecemos. Aproveitando-se dessas brechas morais, os adversários espirituais do Cristo vêm utilizando-os com objetivos perversos e destrutivos, conforme temos observado. Passemos agora às atividades programadas. Com os enfermos espirituais igualmente na sala sob assistência carinhosa de enfermos do nosso plano, Dr. Bezerra exorou ao Pai de Misericórdia numa sentida oração. A movimentação no ambiente era cuidadosa, embora a presença de alguns espíritos infelizes, especialmente conduzidos ao recinto, a fim de beneficiar-se das vibrações reinantes e das orientações àqueles que seriam conduzidos à psicofonia atormentada. O médium Rafael foi o primeiro a facultar a comunicação de uma entidade de mau aspecto, que, atraída pelas suas energias, após algumas expressões blasfemas, interrogou: qual a razão da violência a que sou submetido? Se assim comportam-se os discípulos do Cordeiro Maldito, que esperam de nós outros que temos a missão de restabelecer os gloriosos dias inquisitoriais do passado? A traição de que sou vítima não passará ignorada pelos nossos chefes, que envidarão todos os esforços para libertar-me da cilada a que fui conduzido. Com voz mansa e enérgica, o venerável amigo dos infelizes respondeu: não existe nenhuma violência em nosso ato, porque o irmão e amigo aqui se encontra por espontânea vontade, já que tem estado presente nesta instituição e ao lado do seu presidente, influenciando-o perversamente. Nosso comportamento é feito de compaixão em seu favor, porque aqueles tormentosos dias medievais jamais retornarão. A Terra vive novo contexto de ciência e de tecnologia, de ética e de direitos humanos, e sequer de longe poderá retroceder nas conquistas que lhe assinalam gloriosamente os dias. É certo que não tem havido um correspondente desenvolvimento moral das criaturas, como é o caso do querido visitante que se aferra aos instintos, a fim de continuar usufruindo as energias deletérias dos encarnados invigilantes que lhe servem de nutrição. Confessamos que estamos desejosos que os seus chefes venham ter conosco, a fim de demonstrarmos que todos somos irmãos em Cristo e nos rendemos junto ao seu amor.
Deve ser ironia, ripostou o comunicante, pois que estamos no campo de batalha em lados opostos. Comprazemo-nos, sim, em instaurar o reinado do terror, porque é disso que a sociedade necessita, porque se compraz na baderna, no gozo embriagador, como se o corpo vivesse para sempre. E depois do túmulo, eis-no, esperando os idiotas que nos favorecem com a nossa assistência, a fim de desfrutar, e duvido que desejam libertar-se, aumentando o número dos nossos servidores hipnotizados e dependentes. Não ignoramos que o seu argumento, embora falso, tem alguma lógica, e se considerarmos a loucura que toma conta da sociedade por invigilância, incluindo os religiosos que são inspirados à crueldade pelas mesmas forças do mal a que o amigo se vincula. Nada obstante, há uma renovação que paira na psicosfera do planeta abençoado nesse momento de mudança evolutiva, contra a qual muitos nas trevas se opõem, como o seu e outros sofridos exemplos. Mas o que nos preocupa nesse momento é a sua sanha contra esta casa de amor dedicada à construção da fraternidade terrestre, com especialidade no atendimento à dor. Hipócrita, reagiu o inditado, você não ignora que somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional. Acercamo-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossas propostas de prazer alucinante. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é o seu comportamento? Pusilânime, pregando amor e caridade, enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhe buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem para o próprio bem, que é a depravação. Não lhe impomos nada, pois que o seu território mental está dominado pelos pensamentos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo através dele os favores do prazer que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Nominalmente referido, o Sr. Eduardo experimentou um grande choque, ao constatar como se vinha comportando em total esquecimento dos valores éticos, morais e espirituais, permitindo-se a corrupção profunda dos sentimentos agora depravados. Lágrimas quentes explodiram pelos olhos arregalados de espanto. Nunca havia imaginado que a sua conduta infeliz era razão de mortejo e de vampirismo por parte de desencarnados ignorantes e exploradores. Estava a ponto de gritar de desespero quando, a um olhar do mentor dirigido ao irmão Germano, este acercou-se-lhe e com palavras amigas buscou tranquilizá-lo, ao tempo em que lhe aplicava energias que dispersava condensações mentais horrendas, acalmando-o a pouco e pouco. Iracema, também surpreendida, não pôde esconder as emoções que brotavam da alma pelos olhos umedecidos pelas lágrimas. A roupagem física, elucidou o Dr. Bezerra ao obsessor, é um escafrando que pesa muito na esfera do espírito. Bloqueia-lhe o discernimento e, através do perispírito, experimenta a urdidura das ações pretéritas nas quais se comprometeu. O mesmo, porém, ocorre no que diz respeito ao bem, quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Graças ao conhecimento do Espiritismo, o ser humano na atualidade pode retificar a conduta enfermiça do passado, recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior e, mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de autorrenovação. O
O esquecimento do passado constitui-lhe uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas, por diminuir as ânsias dos vícios que repontam como tendências e ao munir-se dos valiosos tesouros da oração e do arrependimento pelo mal praticado, levantar-se e avançar pelas trilhas do serviço renovador. O amigo ainda se compraz na perturbação de si mesmo que aos outros transmite, por não haver fruído, como nesse momento, de vibrações apaziguadoras que aure na comunicação através do instrumento humano de que se utiliza. Mesmo que as minhas palavras não encontrem ressonância na sua mente, hipnotizada pelas forças malignas, experimenta com certeza alguma sensação de paz, defluente dos fluidos do médium saudável e compassivo. Quando Jesus nos indicou a oração pelo próximo, especialmente pelos inimigos, ele sabia que essa psicoterapia, faz-se acompanhar das emanações mentais e físicas do orante, que envolve o outro em dúlcida vibração de misericórdia e de amor, com forças para diluir as ondas de ódio, de ressentimento e de auto-amargura que torna infeliz o perseguidor. Existem razões propiciatórias e que explicam o desequilíbrio da conduta do nosso Eduardo, mas que não lhe cabem o direito ou dever de cobrar, porque ninguém se exime à presença das soberanas leis de justiça estabelecidas pelo Senhor da vida. No entanto, ripostou o indigitado, eu e os outros que aqui estamos sediados temos recomendações e motivos para fazer desmoronar o edifício espiritual que foi erguido em nome daquele que no passado destruiu-nos a existência através dos seus corifeus hediondos e criminosos. Não lhe é estranha, com certeza, a minha informação, porquanto reconheço os valores que o exornam. Apesar disso, estamos a serviço da nossa organização que visa a justiçar os criminosos e restabelecer na terra a doutrina que se imporá um dia como a verdadeira, Shalom. O benfeitor, sem preocupar-se com as referências, esclareceu. Não lhe soa estranha a palavra paz nesse diálogo e nos propósitos acalentados de combate infeliz? Como será possível enunciá-la sob o aplauso da violência, do terrorismo, da perseguição? O amigo e os seus correligionários pretendem a destruição deste núcleo de amor e de iluminação, olvidando-se que o Senhor Jesus, que administra o planeta, está no comando? Inútil qualquer tentativa desse gênero, porque os seus exércitos são como as estrelas do céu, que descerão à terra e a iluminarão, trocando o gládio pela cruz, o incêndio destrutivo pela garoa que refrescará o solo para a plantação do amor. Ele, ademais, não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado, e ergue-o à redenção. O mal que lhe fizeram e a muitos outros não foi por inspiração de Jesus, mas sim pelos interesses vis daqueles que se diziam seus discípulos, o mesmo que ocorreu entre os fariseus e os membros do Sinédrio, quando se levantaram contra ele e somente se tranquilizaram quando o colocaram na cruz de vergonha, que ele santificou com o seu sangue e a sua morte, a todos perdoando. Ainda hoje, muitos deles se utilizam para zurzir o látego, cometer crimes, enriquecer, enquanto os pobres enlouquecem de dor nos antros que o acolhem. Porém, de igual maneira, a sua e a luta dos seus pares não encontram ressonância na tradição que se propõe a unir todas as tribos de Israel
e guiar os gentios. Será por esse meio e modo que tal se dará? O crime pode servir de instrumento para a ordem e o equilíbrio? O filhinho da nossa irmã Iracema e de Eduardo, embora as circunstâncias adversas, renascerá na carne, a fim de auxiliar os pais, hoje em aflição, e encontrar solução para os desafios existenciais, e a sua, como a interferência de outros irmãos infelizes, será de efeitos nulos. Aproveite esse momento para conhecer Jesus, vendo-lhe o reflexo nas milhares de pessoas que aqui aportam buscando amparo e conforto, orientação e forças para os enfrentamentos contra as próprias paixões e as atrações do mal. Sabemos que o irmão é gentil e tem sentimentos nobres, no momento sob pressão vergonhosa que lhe foi imposta pelos inimigos da humanidade, do amor e do progresso. Enquanto falava, sem que o opositor reagisse contra, o amigo germano aplicava-lhe passes, retirava as pesadas energias que o vitimavam num envenenamento demorado, assim facultando-lhe experimentar algum bem-estar, o que o desencarcerava no prazer do ódio. Nesse momento, Dr. Bezerra, com a vibração de amor e de compaixão que envolvia o opositor, concluiu: desencarcere-se do mal, pois que há outros comportamentos felizes. Respire o ar da alegria e da paz. Conceda àquele que tem por inimigo o direito e a oportunidade de reabilitar-se, de resgatar os próprios erros sem piorar-lhe a situação. Confie em Jesus que nos aguarda até hoje, sem qualquer queixa. Somos seus amigos e irmãos devotados. Após o nosso diálogo, convidamo-lo a permanecer conosco para receber o auxílio que lhe podemos dispensar e, sobretudo, para começar a ser feliz. Sob a ação bem coordenada do passista e as palavras finais do benfeitor, o indigitado perseguidor adormeceu e foi desligado do médium pelo irmão Elvídio. Ato contínuo, observamos que Dona Márcia, a veneranda médium, encontrava-se sob a ação de um espírito tresvairado, que lhe produzia contorções angustiantes, transfigurando-lhe a face, que ficou deformada, com os olhos desmesuradamente abertos, enquanto escapava pelo canto da boca uma baba peçonhenta. Tartamudeando, o comunicante, com alguma dificuldade a princípio, para logo se tornar loquaz, bradou estentório: os feiticeiros que criaram a Santa Inquisição! E rugiu como se fosse uma gargalhada de mofa. Agora entregam-se à necromancia, obrigando os mortos a atenderem aos seus caprichos. Antes colocavam nos túmulos a frase latina requiescat in pace, repousa em paz, e agora, atrevidamente, são os primeiros a perturbá-lo com as suas evocações e injunções feiticistas, como se pudessem transitar pelas regiões de sombra do além com o necessário conhecimento. Ou ignoram o que se passa conosco, os mortos que estamos vivos, ou pretendem reverter a ordem existente mediante as suas interveniências. Misturam-se os mergulhados no corpo físico com aqueles que dele se encontram despojados para constranger-nos com a sua verborragia cansativa e inútil, vestindo-se de bons samaritanos da ridícula parábola do seu mestre, acreditando-se capazes de deambular com segurança pelo nosso dédalo, sem correrem os perigos que os aguardam. Vamos então ao que mais interessa. Por que me evocaram? Que pretendem de mim? Com a voz mansa e sem apresentar qualquer preocupação, exceto o interesse do bem, o mentor Elvídio o atendeu
a um olhar do benfeitor, esclarecendo: o caro amigo está perfeitamente consciente do que se passa neste momento. Esta é uma casa que se dedica à comunicação com o denominado mundo invisível, onde a vida estua, de onde viemos e para onde todos retornaremos, pois que a casa do Pai tem muitas moradas, sendo essa legítima e inevitável. Sabemos sim dos riscos que dizem respeito a qualquer incursão nesses labirintos, especialmente aqueles que cediam à impiedade e à loucura, que souberam edificar reinos quiméricos de sofrimentos que aparvalham, esquecidos que acima das suas realizações está o sublime guia e arquiteto do planeta terrestre, Jesus Cristo. Também nos cabe o dever de esclarecer que não exercemos a necromancia ou qualquer prática censurável, como a das evocações levianas, porque o amigo aqui está por espontânea vontade, ou talvez sob ordens de algum sicário que o escraviza às suas paixões torpes. É provável que alguns de nós tenhamos mourejado na funesta Inquisição, filha hedionda das nossas paixões, nos dias já remotos do passado, confundindo as lições de amor com as misérias transitórias do mundo, fascinados pelo enganoso poder, esquecidos da imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Hoje, os nossos projetos e ações são muito diferentes, pois que, por fim, descobrimos o significado das lições incomparáveis do Evangelho, dedicando-nos a vivenciá-las e auxiliar aqueles aos quais afligimos a libertar-se do sentimento odiento que mantém contra nós. Surpreendentemente, o visitante permaneceu em silêncio, escutando as explicações, porém, apresentando face deformada, quase lupina, os olhos miúdos e brilhantes, enquanto externava terríveis vibrações de ódio e desprezo. No intervalo natural que se fez, explodiu irônico. Miseráveis, discípulos do carpinteiro criminoso, cuja crucificação não foi suficiente para acabar com a sua vida e seus propósitos vergonhosos. Que pena não haver, na época dele, melhores recursos para exterminá-lo. Inundou os tempos com a sua mensagem de compaixão e governou com Roma assassina, tornando o mundo um feudo de dominadores cruéis que não trepidaram em matar os herdeiros de Moisés e da tradição judaica. Ambiciosos, desalmados, utilizavam-se dos pérfidos argumentos de que havíamos assassinado o seu Deus, tornando o nosso nome execrado através dos tempos, enquanto se assenhoreavam do mundo, que de mentira combatiam. Culminaram a hediondez, aproveitando-se de vivermos apátridas desde os anos 70 e 150, quando, por ocasião das diásporas, a nossa terra santa foi destruída e transformada em província pagã. Hoje, no entanto, quando ensaiam o renascimento das ideias dele, após o seu fracasso ao longo dos tempos, pelas adulterações e crimes cometidos em seu nome, pretendem dominar novamente a terra, o que jamais permitiremos. Cada foco, todo núcleo onde ele se homizie, nós destruiremos, porque conhecemos os seus chefetes, que são os mesmos miseráveis doutrora que destruíram povos, que saquearam o Oriente e que aspiram às grandezas de um novo império romano impossível de ser reedificado. Conhecemos vocês de antes e sabemos de que são capazes, mas nós também dispomos de armas de sedução, de intriga, de destruição, porque conhecemos os seus pontos vulneráveis, os seus calcanhares de Aquiles, e nenhum escapará das nossas hábeis manobras. Vejamos de início o que acontece aqui, onde a hipocrisia e os desmandos instalaram-se.
Interrompendo-o, o irmão Elvídio elucidou. Reconhecemos que já transitamos por esses caminhos escabrosos, porém, trata-se de uma página virada que faz parte do nosso passado, à semelhança das pedras que se tornam alicerce dos edifícios de proteção, de socorro, de educação e das quais ninguém quase se recorda. Essas experiências que nos conduziram antes às condições penosas de resgate são-nos hoje abençoadas lições para não repetirmos os mesmos ou outros erros. A doutrina dele, agora restaurada pelos imortais, reconfirmada por aqueles que, como o amigo, retornam para advertir-nos que somos responsáveis por tudo quanto fazemos, constitui-nos alimento para nutrir-nos a alma e luz para que não resvalemos na treva da ignorância. Reconhecemos que fomos perversos e alucinados, como agora se encontra o caro amigo, o que muito lamentamos. Porém, vige em nós todos o interesse pela reabilitação, o desejo de aurir paz e o anelo de servir a Deus através do nosso próximo em aflição. Ouvindo-o, é como se estivéssemos recapitulando as nossas pregressas existências, assinaladas pelas tormentas das paixões asselvajadas que o tempo e a dor suavizaram, propondo-nos mudança radical de comportamento. As ameaças de destruição dos nossos centros de atividade não nos intimidam, porque temos como templo a natureza e como altar para a devoção o próprio coração, qual aprendemos com Jesus. Os seus lamentos não me sensibilizam, porque conheço as técnicas dos farsantes que apelam para os sentimentos dos fracos, a fim de os conquistar e depois trucidá-los. Recordo-me do que prometiam aos marranos e de como os tratavam e os destruíam depois, traidores como sempre foram. Hoje formamos um exército de combatentes bem equipados para a batalha, considerando a nossa vantajosa posição fora do corpo. Estamos reunidos em um verdadeiro exército sob comando vigoroso, utilizando das técnicas modernas de sedução e interferência psicológica. Já não avançamos em bando desordenado como outrora os godos, os visigodos, os ostrogodos fizeram, e lograram conquistar os objetivos a que se propunham. Muitos de nós vivemos o período dos hunos em 376, depois invadimos Roma em 410 com Alarico, visigodo, por ocasião do inesquecível saque da chamada Cidade Sagrada, e fraqueza moral dos cristãos que a dominavam, mudando completamente a política existente. Agora, muitos mais experientes e conhecedores dos pontos nevrálgicos dos novos apóstolos, sorriu com terrível ironia. Desmantelaremos os seus novos mosteiros e castelos, porém de dentro para fora. O orgulho e a presunção, a sede de dominação que remanescem nos diversos chefetes das agremiações cristãs, especialmente aquelas que se dizem construídas sob as luzes do Consolador, novamente estertorou com desprezo incomum. Não se manterão de pé e o novo período da humanidade será construído sob o temor a Deus após os sacrifícios dos fiéis como antigamente nos circos. O poder de novas crenças dominará a terra e todos se dobrarão sob a decisão Moisés ou Jesus. Novo período de decadência arruinará a terra e dos escombros da tradição hebraica retirará o Deus único e vitorioso através do seu Messias divino, que concederá um mundo a Israel libertada e a nova Jerusalém dominadora. O irmão Elvídio, discreto e impertérrito, calmamente redarguiu. O histórico apresentado demonstra-nos como são transitórias as glórias do mundo,
porque tudo isso é passado e a realidade presente é outra, totalmente diversa. A terra jamais voltará a ser governada por um povo, ou um déspota, ou um legendário guerreiro, mas sim por Jesus Cristo, que aguarda pacientemente que nos entreguemos ao seu amor. Não mais as armas que destroem sobrepor-se-ão aos instrumentos de misericórdia e de compaixão, que, conduzidos pelo amor, sob os escombros aos quais o irmão aludiu, erguerá a humanidade fraternal e solidária pela qual todos sonhamos. No passado, São Bento ergueu os monastérios retirando os anacoretas das grutas do deserto para que pudessem meditar entre as suas paredes. Logo depois, percebeu que além das meditações eram necessárias as ações e, acompanhado por São Gregório, estabeleceu as regras da solidariedade e da caridade em favor dos infelizes, orientando as instituições que surgiram na Idade Média a seguirem o exemplo de Jesus mediante a frase «Ora, mas labora, porque a preguiça é inimiga da alma». O tempo e as circunstâncias infelizes das paixões humanas destruíram esse nobre patrimônio no começo do segundo milênio, mas Jesus enviou Francisco de Assis para que restabelecesse a necessidade do amor, e o irmão Sol de Assis modificou novamente a terra. Vieram os poderosos iludidos que criaram as cruzadas, a Inquisição, reacenderam o autoritarismo criminoso, mataram e incendiaram o planeta, e quando tudo parecia sob o domínio do materialismo, o Consolador veio ao mundo físico para restabelecer a verdade. Não mais são as criaturas a realizarem a grande obra do amor, porém os imortais, despidos dos desejos do corpo, quais nós outros e o querido irmão, a fim de demonstrar a realidade da sobrevivência do espírito e a transitoriedade da matéria e das suas nefandas conquistas. Tudo passa certamente e os tempos são outros, como o amigo afirma. Sem dúvida, Moisés terá o seu momento, qual ocorreu com outros líderes espirituais à semelhança de Buda, Confúcio, Akenaton e diversos. Mas Jesus sempre esteve e se encontra acima deles, que são seus embaixadores, sensibilizando os espíritos até que se encontrem em completa identificação com a verdade e seja instaurado o reino dos céus nos corações, não de forma geográfica, como o caro irmão espera e defende. Desse modo, não nos veja, pois, como aqueles personagens medievais responsáveis pelas calamidades que o afetou e há muitíssimas vidas, recordando-se que também traz, conforme o declarou, as feridas em chagas abertas de crimes praticadas em séculos anteriores, durante os períodos em que os bárbaros invadiram a Europa. Agora, compreendo o poder da lei da causa e efeito. As vítimas inocentes que a Santa Inquisição assassinou eram nada mais nada menos do que os homicidas de séculos anteriores que devastaram a então civilização europeia e vieram resgatar os hediondos crimes, inclusive de salgarem o solo para que nada nele germinasse. Ninguém escapa impune de si mesmo, das leis soberanas, neles mesmos esculpidas. É certo que o Pai de misericórdia não necessita da interferência humana imperfeita e vingativa para reconduzir ao bem os infratores, pois que dispõe de mecanismos superiores mediante os quais todos se podem reabilitar. O livre-arbítrio enlouquecido, porém, das criaturas humanas prefere a justiça a seu modo e afunda-se nos abismos da loucura que as domina por longo tempo. É hora, portanto, de ir para outro tipo de reflexões. O amigo reconhece haver pertencido às hordas alucinadas da destruição
tendo passado pelo processo de resgate doloroso que, em vez de o desarvorar, se bem compreendido, deveria servir de motivo de alegria, não buscando o estúpido desforço, reincidindo em gravames dos quais estaria libertado se houvesse entendido a lição recuperadora imposta pelo Criador. As elucidações lógicas e apresentadas com alta dose de bondade, sem qualquer ressentimento por parte do expositor, de alguma forma sensibilizaram o rebelde que se manteve em silêncio, escutando e reflexionando. Antes, porém, que o angustiado espírito pudesse expressar-se, dando prosseguimento à catilinária de reproches e propostas de vingança, o irmão Elvídio acentuou: qualquer tentativa de diálogo nesse momento é improfícua, pois que sempre será derivada para as ideias fixadas demoradamente ao longo dos séculos. Em razão disso, iremos recorrer à terapêutica do sono tranquilizador para futuros cometimentos. Neste instante, as discussões, por mais claras e objetivas, redundarão inúteis. O amigo Germano acercou-se do médium e deu início à aplicação de fluidos anestesiantes, enquanto o mentor, com monotonia na voz, sugeria o adormecimento ao comunicante. Transcorridos menos de 2 minutos, o visitante espiritual repousava com algum ruído em profundo sono hipnótico. Delicadamente desligado da abnegada médium, foi acomodado em maca especial para as futuras providências. A hora havia avançado e chegara o momento de encerrar o cometimento valioso. Dr. Bezerra, visivelmente emocionado, orou ao Senhor Jesus, agradecendo-lhe as bênçãos auridas e suplicando misericórdia para aqueles espíritos que se compraziam no mal, assim como para as criaturas humanas, distraídas no corpo e distantes da sua realidade como espíritos que são. Um ar balsâmico e suavemente perfumado tomou conta do ambiente, enquanto flocos delicados de luz caíam sobre os presentes. O amigo Eduardo, mergulhado nas suas preocupações, chorava copiosamente, apoiado pelo nosso Virgílio Almeida, enquanto Iracema demonstrava aflição interna diante da conjuntura em que se encontrava. Ambos foram reconduzidos ao lar, o mesmo ocorrendo com os médiuns que foram utilizados no formoso labor socorrista. A noite coroada de estrelas, que pareciam lâmpadas mágicas balouçantes do firmamento, avançava no rumo da madrugada.